Diante de guerras, fome e desastres, um senhor feudal fica sem opções e faz um pacto com demônios para recuperar a prosperidade das terras. Porém, depois de entregar o filho no pacto, ele não esperava que o garoto fosse crescer e voltar para recuperar o próprio corpo. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos. Meu, tá louco, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 250 mil, galera. Tamo quase lá. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 8.504 likes. E agora, bora lá. Em um dia chuvoso, uma mulher tá em trabalho de parto com auxílio das empregadas de casa. Enquanto isso, o marido dela, o Sr. Daigo, que tem uma marca em formato de X na testa, espera pacientemente no lado de fora, enquanto lembra do passado quando ele foi a um lugar chamado Salão do Inferno. O homem entra no local e encontra um sacerdote careca que logo avisa que ao entrar, ele tá renegando Buda e os deuses em favor dos demônios. E com isso, ele vai trilhar no caminho do mal direto pro inferno. No entanto, Daigo diz que já vivem no inferno e que o caminho do Buda não existe. Apesar dos avisos do velho, o homem não se importa e ataca ele pelas costas. No chão, o sacerdote reconhece que esse mundo é o inferno e agora que tá prestes a perder a vida, terá a salvação antes que começasse a duvidar de Buda. Antes de ir de base, ele faz um último aviso pro homem não seguir o caminho dos demônios, mas é tarde demais. O cara suplica pelos demônios, falando sobre a escassez e os desastres que têm assolado as suas terras e causado sofrimento ao seu povo. Ele faz um pacto dizendo que oferece qualquer coisa para que as terras sejam protegidas e que ele governe o país. De repente, um vento apaga a vela e o raio atinge Daigo na testa no meio de outras descargas elétricas que atingem o local, formando a cicatriz em forma de X. De volta ao presente, o bebê finalmente nasce, mas logo o mesmo tipo de descarga elétrica de antes atinge o local e a criança. O homem vai ver o que houve e percebe algo terrível. A parteira conta que ele tá vivo, mas não tem membros, olhos, nariz ou pele. Nesse momento, Daigo começa a rir porque sabe que o pacto foi aceito. Ele entrega a criança para a parteira descartar e fala para a mulher que podem ter outro filho para ser o herdeiro. Apesar da mulher implorar para ficar com a criança, mesmo que seja só para ela perecer em seus braços, mas o homem nega. De repente, ele vê a estatueta de uma santa que perdeu a cabeça. Uma das empregadas conta que foi quando o raio caiu e a parteira disse que ela se sacrificou por algo. A parteira leva o bebê para um rio onde alguma criatura parece observar ela. A mulher percebe que a criança deseja viver, então coloca ela em um barco para que a sorte cuide. Nesse momento, a criatura aparece e devora a parteira. Porém, em seguida, aparece um senhor careca e cego, dizendo que sente um mau cheiro. Do cabo do instrumento de corda, ele puxa uma espada e derrota o bicho com um só golpe. No barco, ele sente a aura do bebê que não é humano, mas também não é assombração. Na verdade, tem cheiro de maldição, então o careca vai embora. 16 anos depois, é mostrado um menino chamado Dororo, vendendo uma mercadoria até que aparece um cara dizendo que a mercadoria é dele. Apesar do menino dizer que não tem prova, o cara e o resto do bando comentam que ele enganou eles dizendo que tava com fome, e eles contrataram ele para cuidar da mercadoria. Agora tá na hora dele pagar por isso. Mas Dororo diz que a culpa é deles por serem ingênuos e deviam aprender com ele. Quando o cara se prepara para atacar, o garoto joga um vaso na cara dele e sai correndo. Quando pensa que escapou, Dororo encontra um cachorrinho na beira do rio e fica relutante em alimentar o animal, porque acha que o cãozinho deveria ser capaz de conseguir o próprio alimento. De repente, o cara aparece e pega o animal de refém, então o menino se entrega. Ele leva uma surra como punição, mas não deixa barato e joga uma pedra no rosto do líder. Depois de apanhar de novo, ele taca outra pedra que faz o olho do cara sangrar. E agora o homem quer eliminar o garoto no rio mesmo. Porém, um dos caras vê um homem parado em cima da ponte e fala que o rosto dele parece o de um boneco e os olhos também. Eles perguntam se o cara tem algum problema, mas ele não tá olhando pra eles. Ao longe, ele percebe algo boiando na água que a princípio parece lixo, mas revela ser um monstro que do nada devora o bando todo. Mas quando pega Dororo, o cara da ponte tira um braço, revelando que é só uma prótese que cobriu uma lâmina no lugar do antebraço. O cara tira Dororo de perigo e atrai o bicho pra ponte. Ele arranca outra prótese, ficando agora com duas lâminas, enquanto esquiva dos ataques do monstro e sai cortando a estrutura da ponte. Tudo isso para fazer o monstro desabar junto com toda a madeira da estrutura, se desfazendo na água. Depois disso, ele vai até os destroços da ponte para recuperar a espada que tinha caído. Dororo ajuda ele a pôr as próteses de volta e percebe que tudo no rosto do cara é falso, inclusive os olhos e as orelhas. O menino se questiona como ele faz todo esse paranauê sem enxergar ou escutar nada. De repente, o cara começa a tremer e deixa a máscara cair, revelando que não tinha pele, mas agora a pele do rosto reaparece. Longe dali, Daigo percebe algo e vai até o Salão do Inferno, onde uma das estátuas está destruída. Enquanto isso, Dororo continua seguindo o cara e enchendo ele de perguntas.
até que ele para pra pescar com a lâmina do braço, então o menino se oferece pra assar os peixes. Ele faz uma fogueira e os dois comem. Até agora o cara não falou nada. No dia seguinte, Dororo leva ele pra uma aldeia que ouviu falar que tá sofrendo ataques de um monstro. O menino quer aproveitar pra fazer algum dinheiro. Ele conversa com Denkichi, o homem substituto da chefe da aldeia que tá com problemas nas pernas. Ele confirma que vão recompensá-lo se eles derrotarem o monstro e convida a dupla pra dormir e se alimentar na casa dele. Eles acabam ficando em um estábulo, mas é melhor do que dormir na frieza e umidade. À noite aparece uma criatura com a cabeça gigante balançando um sino. Dororo se assusta, mas o espadachim não faz nada. A criatura para na frente deles e depois vai embora. Mesmo com Dororo tentando fazer o cara lutar, o combate não acontece. Então Denkichi aparece e o menino diz que vão cuidar do monstro logo mais. No dia seguinte, os dois são levados para conhecerem a chefe da aldeia chamada Bandai. E Dororo acha a mulher muito bonita, porém ela parece já reconhecer o guerreiro, que saca a lâmina do braço na intenção de enfrentá-la. No entanto, Dororo impede ele, assim como os moradores da vila que chegam em seguida, então os dois são levados para um depósito. Lá eles encontram um velho cego que Dororo reconhece ser um tipo de sacerdote. Ele fala que já encontrou o espadachim antes e conta que assim como ele, também não pode ver, mas enxerga as coisas com muito mais precisão, meio que eles enxergam as almas dos seres vivos. No caso de Dororo, parece uma chama branca. De repente, o guerreiro e o velho sentem algo e de uma abertura no solo aparece um monstro que o cara derrota facilmente. Acontece que essa abertura leva ao lado de fora do local, de frente para a casa de Bandai, que o sacerdote conta que a alma tem a cor de sangue, ou seja, não é coisa boa. Então a mulher vira uma múmia, se tornando a cauda de uma criatura maior que estava escondida. Ela entra em combate com o guerreiro que, mesmo sendo atingido por uma das mãos, consegue acertar os olhos do monstro. Nesse momento, Denkichi aparece e prende ele numa rede para deixar o demônio escapar. O cara corre atrás enquanto o sacerdote confronta o Denkichi por alimentar o bicho com os viajantes, e o homem diz que fez isso para proteger a aldeia. Na floresta, o monstro consegue prender o cara no chão ao jogar vários pedaços de bambu em sua direção, mas acaba sendo distraído pelo sino do bicho cabeçudo e quando percebe, o espadachim já tá no alto fazendo um ataque aéreo direto na testa dela. A parte monstruosa é eliminada, mas Bandai levanta das atadoras e se transforma em demônio também. Porém o guerreiro não tá aqui pra conversar e logo elimina ela também. O monstro cabeçudo toca o sino mais uma vez e desaparece bem no local onde Dororo encontra ouro enterrado. Então Denkichi explica que esse é o ouro dos viajantes que foram devorados pela Bandai. Mesmo assim, o sino continua tocando e isso atormenta o homem. Ele fala que esse é o som do sino do primeiro viajante que eles pegaram. Os três seguem viagem até que o espadachim para pra desenhar seu nome na areia, e o velho sente com a mão identificando o nome Hyakimaru, e Dororo fica feliz por finalmente descobrir essa informação. De repente, no salão do inferno, mais uma estátua se quebra, e longe dali, Hyakimaru parece sentir alguma dor intensa. Depois disso é mostrado o passado, onde o Dr. Jukai faz próteses de graça para as pessoas que precisam, e o aprendiz Kanami o admira muito desde quando era criança, quando o doutor fez uma prótese para a perna dele. Infelizmente, Kanami descobre que Jukai já serviu ao Sr. Shiba na guerra de anos atrás, quando o doutor confessa que após as maldades que cometeu na guerra, ele se jogou do penhasco, mas caiu no mar e foi resgatado por um barco estrangeiro. Ele conta que no país das pessoas que o salvaram, ele aprendeu a fazer as próteses. Isso não é uma redenção, mas ele agora vê que ainda tem algo que precisa fazer pelas pessoas. Kanami fica extremamente ressentido, pois perdeu os pais nessa guerra. Ele avança pra cima do homem, que não tá ligando muito pra própria vida, mas insiste em pelo menos terminar a prótese de uma criança pra quem ele prometeu há pouco tempo. Depois de terminarem esse trabalho, Kanami vai embora, deixando pra trás a prótese da perna feita pelo Jukai. Pouco tempo depois, o doutor encontra o bebê Hyakimaru no barco e percebe que ainda tá vivo. Um ano depois, a mulher de Daigo finalmente dá à luz a outro menino e 6 anos depois, Hyakimaru já consegue se mover livremente com as próteses de Jukai. Depois de um tempo, o homem ensina o menino a lutar e conforme ele vai crescendo, ele também se torna capaz de enfrentar vários tipos de criaturas. E ao ver essa evolução, Jukai percebe que além de não ter os sentidos normais, Hyakimaru também não sente dor, por isso não sente nenhum medo também. Certo dia, após derrotar um demônio, Hyakimaru começa a tremer e a perna direita dele cresce em alguns segundos. Depois disso, Jukai percebe que o garoto precisa seguir sua própria jornada para recuperar o próprio corpo. Então Hyakimaru vai embora. De volta ao presente, o sacerdote explica pro Dororo que alguém deve ter feito um pacto com demônios em troca do corpo dele, e o menino fica indignado. Hyakimaru tenta passar andando e quase pisa na fogueira. Quando percebe que tá quente, ele então tenta pisar novamente, e Dororo tira ele dali, sendo assim revelado que dessa vez ele recuperou o sentido da dor. Eu não ficaria feliz com isso, por mim esse sentido poderia ficar por último. Em outro dia, Dororo e Hyakimaru são encontrados por uma mulher chamada Sushi, perto da casa dela. Ela tenta falar com ele, mas Dororo explica que o cara é surdo. Por algum motivo, Hyakimaru tá parado na chuva. Pela forma que a moça fala, Dororo conclui que ela é de família rica, e a mulher fala que passado é passado e agora ela é só uma ambulante. Ela também conta que o irmão foi pra uma guerra há 5 anos e ainda não voltou.
voltou, quando aparece um cara ferido de repente, Hyakimaru percebe uma aura vermelha ao longe e sai correndo. Dororo corre atrás e os dois se deparam com um massacre, quando do nada um homem de cabelo branco tenta pegar Hyakimaru desprevenido, porém o rapaz consegue se defender a tempo. Ele fala que fez esse massacre porque a espada estava sedenta por sangue, pois é uma espada viva e amaldiçoada. Dororo não bota muita fé, mas o homem volta a trocar golpes com Hyakimaru pela floresta até chegarem na beira de um penhasco, onde o rapaz se defende de um golpe da espada com a prótese da perna e depois usa a lâmina do braço para jogar os dois objetos para longe. Em seguida, o homem se joga do penhasco. Dororo aparece e percebe que a prótese da perna não tá ali, então vai atrás, onde vê o objeto com a espada cravada. Na intenção de jogar a arma fora, Dororo tenta tirar a espada da perna, mas as marcas nela brilham, e o menino faz uma cara estranha. Enquanto isso, Osushi encontra o cara de cabelo branco e o reconhece como seu irmão. Em seguida, Hyakimaru encontra a perna, mas Dororo e a espada desapareceram. A espada vai guiando o menino até se encontrar com Hyakimaru, que saca a própria lâmina. De casa, o irmão da moça percebe a presença da espada e é atraído até ela, mesmo com a irmã implorando para ele não ir. Enquanto isso, Hyakimaru luta contra Dororo, que só se defende até que ele consegue derrubar a espada, tirando o menino do controle dela, porém agora ele tá exausto. Em seguida, o cara aparece e pega a espada, então Hyakimaru se prepara para lutar. Os dois trocam vários golpes sem se machucarem por pouco, e nesse momento, Osushi escuta o irmão lutando e vai até o local do combate, onde os dois pararam de costas um pro outro. No próximo movimento do homem, o rapaz se defende com a prótese do outro braço e aproveita a abertura para desferir um ataque certeiro. O homem é eliminado e a espada se quebra, se mostrando agora totalmente enferrujada. Com isso, Osushi só pode chorar de tristeza, enquanto Hyakimaru novamente recupera algo. As orelhas falsas caem no chão e ele recupera as orelhas reais junto com a audição, sendo que as primeiras coisas que ouve são o som da chuva e o choro de Osushi. Em pouco tempo, o som começa a perturbar ele. Na floresta, ele se incomoda com tudo, o som dos animais, da fogueira e até a voz do Dororo, mesmo que o local seja silencioso para uma pessoa normal. Para quem não tá acostumado, é impossível focar a audição. Para tentar ajudar, Dororo amarra um pano na cabeça dele, cobrindo as orelhas para abafar o som. De repente, o rapaz percebe o monstro se aproximando. É um bicho voador que logo começa a atacar. Hyakimaru revida, mas a audição tá atrapalhando e ele acaba sendo atingido várias vezes, só conseguindo acertar a criatura com poucos golpes. Quando parecia não ter mais jeito, o velho de antes aparece de novo e derrota a ave facilmente. No dia seguinte, Hyakimaru acorda com a voz de uma mulher cantando ao longe e o sacerdote percebe. O rapaz vai seguindo a voz e a aura clara dela até encontrar a moça no rio, que logo percebe que ele não enxerga, mas também vê que ele tá ferido. Em seguida chega Dororo e a mulher chamada Mio leva os três para sua casa, que é um templo quase em ruínas. Lá o velho explica que o rapaz tá tendo dificuldade para se adaptar conforme recupera os sentidos. Enquanto eles tentam baixar a febre dele, Mio apresenta as crianças que vivem com ela, a maioria com algum tipo de ferimento. Todas perderam os pais na última guerra, e há o rumor de que vai começar uma nova guerra. Em seguida chega o menino Takebo, que manda Mio ir dormir enquanto ele ajuda o cara ferido. Depois o menino conta pro Dororo que Mio trabalha à noite servindo ao exército que tá em alerta nesse horário por causa do possível confronto. De repente o velho sai dizendo que vai procurar algum caminho por onde possa evitar o campo de batalha. No dia seguinte, quando Mio chega do trabalho, Hyakimaru fica apontando pra boca dela, e Dororo entende que ele quer que ela cante, pois a voz dela deve ser o único som que não incomoda. Então a moça volta a cantar. Nesse momento chega o velho dizendo que tem boas e más notícias. A boa é que ele encontrou um lugar melhor e mais seguro pra Mio viver com as crianças. O problema é que tem um demônio no local. Ao ouvir isso, Hyakimaru já se levanta pra ir até lá mesmo estando ferido. Então o velho vai com ele. Enquanto isso, Mio conta pro Takebo que vai trabalhar ainda mais pra eles poderem se mudar. Nesse caso, ela vai trabalhar também pro exército inimigo. Apesar do Takebo não concordar por ser uma ideia perigosa, ela tá decidida. Dororo então tem a ideia de seguir a moça pra garantir que ela fique bem. Um tempo depois, Hyakimaru e o sacerdote chegam ao local onde o demônio abriu um buraco no chão e faz movimentos pra deslizar ainda mais terra ao redor. O rapaz vai pulando de pedra em pedra pra atacar o bicho, que parece uma barata gigante. Hyakimaru consegue acertá-la algumas vezes, mas o demônio puxa ele pela perna. Enquanto isso, Dororo encontra Mio e vê que o trabalho é terrível. Os samurais do exército estão tentando se aproveitar dela. Hyakimaru, por sua vez, recuperou a voz, mas perdeu a perna direita pro monstro. Então, pela primeira vez, ele tá gritando de dor. Traumatizado com o que viu, Dororo corre de volta até encontrar o velho e o rapaz, e se assusta com o ferimento, mas pelo menos o cara recuperou a voz. Não se pode ter tudo na vida, né? Quando Mio chega em casa no outro dia, Takebo percebe que ela tá bem cansada e aparentemente ferida, mas ela tá mais preocupada com o Hyakimaru e em vez de ir descansar, ela tenta ajudar a tratar os ferimentos dele. Mais tarde, o velho se prepara pra ir embora e o único que vê é o Dororo. Ele não vai enfrentar o demônio, mas vai passar lá perto, porém ele sabe que Hyakimaru logo mais vai encarar o bicho de novo. No dia seguinte, Hyakimaru faz um apoio de madeira pra perna e as crianças ficam impressionadas quando veem as
as lâminas no braço dele pela primeira vez, tanto que mostram pra ele algumas espadas que encontraram no campo de batalha. Pouco tempo depois, o cara já vai enfrentar a barata gigante de novo, e dessa vez ele tem um melhor desempenho. Além disso, Dororo tinha seguido ele pra tentar impedi-lo, mas chegou tarde demais. O monstro morde a madeira na perna do cara, mas ele tinha colocado uma lâmina por dentro e usa isso pra finalizar o demônio. Agora com a perna recuperada, Hyakimaru volta com Dororo quando vê uma fumaça ao longe. Eles chegam ao templo e veem os soldados atacando as crianças e a Mil. Os homens viram ela entrando no acampamento inimigo e eliminaram ela por suspeita de espionagem. Um deles se prepara para atacar Dororo, mas Hyakimaru impede ele com um corte violento. Os outros soldados cercam um rapaz que escuta Mil tentando cantar com seus últimos suspiros. Isso deixa ele completamente pirado, gritando feito louco e atacando os soldados brutalmente, sem dar nem chance de se defenderem, enquanto Dororo assiste horrorizado. Por último, o comandante já ferido pede misericórdia, mas o cara só se contém quando Dororo, na intenção de não deixar o amigo virar um monstro cruel, segura ele e mostra um saco de sementes de arroz que a Mil conseguiu. Ela e as crianças queriam fazer uma plantação. Ele abraça a moça e fala sua primeira palavra, Mil. Depois de enterrarem todos, os dois vão embora. No caminho pela floresta, eles encontram o monstro aracnídeo e um cara que estava preso na teia. Hyakimaru enfrenta o bicho, mas a aranha prende ele em uma árvore e vai embora. Felizmente, eles encontram uma aldeia ali perto. Na aldeia, um dos caras conta que tem moradores desaparecendo e, logicamente, Dororo concluiu que isso seja ação daquele monstro aranha. No dia seguinte, a aranha se transformou em mulher e foi encontrada por um homem que levou ela pra casa porque ela tava mal. Ele prepara uma comida pra ela e trata ela com muita gentileza. À noite, Hyakimaru e Dororo já estão quase desistindo quando encontram uma mulher fugindo com um cara. O menino reconhece a voz da mulher, que é igual a da aranha, então manda o rapaz pegar ela, porém o homem que tá com ela diz que as pessoas desaparecendo são por causa dele. Ele ajuda as pessoas a escaparem desse lugar, pois o trabalho aqui é muito opressor, e também tá ajudando essa moça porque ela tá fraca e doente. Em seguida, chegam os guardas pra pegarem o cara porque não querem mais perder trabalhadores da cidade. Então a mulher aranha prende eles na teia e suga a energia vital deles. Hyakimaru se prepara pra lutar, mas ela prende ele de novo e foge com o homem. Quando o casal chega numa passagem secreta, eles são encontrados e um homem é atingido por flechas dos guardas. A mulher monstro fica furiosa e ataca os caras. Quando Hyakimaru chega com Dororo e vê ela se transformando de volta em aranha. Depois de um combate rápido com o rapaz, ela vai até o homem, que diz que ela não elimina as vítimas, só suga a energia vital suficiente para sobreviver. Depois dela sugar parte da energia do homem, Hyakimaru e Dororo deixam eles fugirem e também vão embora da vila. Dias depois, chegando perto de outra aldeia, eles veem homens carregando uma noiva pela montanha. De repente, aparece um garoto usando pele de lobo e atira uma flecha, mas erra feio. Dororo então tenta impedir ele de continuar disparando e o menino diz que aquela noiva é a sua irmã e tá sendo levada para casar com um monstro. Quando Dororo diz que Hyakimaru pode ajudar, um menino chamado Saru conta a história de uma nuvem negra que cobre a aldeia de tempos em tempos e devora as pessoas. Mas quando eles levam uma noiva como oferenda, a nuvem pega a noiva e vai embora. A escolhida dessa vez é a irmã desse menino. No topo da montanha, os dois meninos nocateiam os vigias e Saru solta as mãos da irmã. Porém, ela conta que na verdade se ofereceu como noiva para não deixar o monstro devorar as pessoas da aldeia. Pouco tempo depois, a nuvem começa a aparecer e logo de cara puxa os dois vigias, deixando eles caírem em pedaços. Hyakimaru se prepara, mas como a nuvem inteira faz parte desse demônio, ele tá cercado da aura vermelha. Então dessa vez ele tá praticamente cego. Infelizmente, o monstro aparece em forma de centopeia gigante e devora a irmã do Saru. Enquanto isso, Hyakimaru tá mais perdido que cachorro em dia de mudança. Mas de repente, um geyser de água faz uma abertura na nuvem e a criatura parece incomodada com o sol, então vai embora. Mais tarde, o monstro volta ainda maior e Hyakimaru começa a usar flechas para medir a distância do bicho pelo som. Com isso, ele consegue usar a lâmina para atingir um olho da criatura, mas ela ainda tá viva. Dororo então usa uma corda para se prender ao bicho e ajudar Hyakimaru a localizar o inimigo pela sua voz, porém é atingido por uma pedra e desmaia. Então o rapaz começa a gritar para acordar o menino. Ele consegue se defender de uma mordida e quando Dororo acorda, ele volta a ajudar Hyakimaru, que dessa vez acerta o outro olho. E agora cego, o monstro sobe demais e se expõe ao sol. Mas é claro que não vai ser tão fácil porque essa centopeia tem duas cabeças e a outra aparece e engole o guerreiro. Porém esse foi o maior erro dela, já que Hyakimaru aproveita para cortar o demônio por dentro e o bicho finalmente vira cinzas ao sol. Felizmente a irmã de Saru ainda estava viva dentro da criatura. Nesse momento Hyakimaru perde o nariz falso quando o nariz verdadeiro cresce, mas agora ele sofre com o mau cheiro dos gases da montanha. Enquanto vão embora, Hyakimaru finalmente fala sua segunda palavra, Dororo, e isso deixa o menino muito feliz. Depois disso, com o olfato restaurado, o rapaz sai cheirando tudo que pode, inclusive Dororo, que demonstra estar um pouco mal. Ele acaba caindo de febre. Por não conseguir ajuda, Hyakimaru coloca o menino na sombra de uma árvore, onde aparece uma freira que oferece ajuda. Eles levam Dororo ao templo para tratar a febre. Depois de descansar por alguns dias, eles partem em viagem novamente. Enquanto isso,
isso, o Sr. Daigo recebe um mensageiro que fala sobre a história de um bebê sem membros que foi colocado no rio, e que recentemente um comandante foi ferido por um desconhecido que tinha próteses no lugar dos braços. O que eles não sabiam era que o segundo filho do Sr. Daigo, Tahomaru, estava escutando a conversa. O homem vai ao salão do inferno e percebe várias estátuas quebradas, entendendo assim que a criança sobreviveu de alguma forma e deve estar tentando recuperar o corpo. Exigindo uma resposta dos demônios, a fumaça de um pequeno foco de fogo começa a mostrar imagens de Hyakimaru, mostrando que ele cresceu. Mais tarde, Tahomaru encontra Daigo e questiona sobre o que ouviu. O pai não responde e, quando é pressionado, diz que não é da conta dele. O garoto então dá uma volta pelas terras e encontra alguns aldeões reclamando de um monstro que aparece no lago, que forma ondas que se transformam em redemoinhos, por onde o monstro devora as pessoas, sendo que muitos moradores já foram vítimas dele. Sendo assim, o jovem faz um plano. Ele reúne o povo e os guardas para construírem um desvio ao lado do lago e com portas como se fosse uma represa. Depois disso, eles usam um barco como isca para atrair a criatura para o desvio, fecham a entrada de água e abrem a saída para secar o local. Assim, o bicho não tem mais a vantagem aquática. Tahomaru e mais 2 soldados começam atacando o monstro com suas espadas e flechas e conseguem um bom desempenho, principalmente o garoto. No entanto, antes do golpe de misericórdia, a criatura começa a jogar pedras na comporta até começar a entrar água de novo. Tahomaru se segura com a espada fincada no chão, e quando tudo parece perdido, Hyakimaru surge do nada e ataca o bicho por cima, abrindo cortes impressionantes. Antes de ir embora, Tahomaru encara Hyakimaru, sem ter nem ideia de que esse é seu irmão mais velho. O jovem vai até o irmão para agradecer e Dororo explica que ele é cego, o que deixa tanto Tahomaru quanto os guarda-costas impressionados. Então Dororo conta que ele já derrotou muitos monstros mesmo sendo cego e depois cobra uma taxa pela ajuda, que o nobre paga sem questionar. Depois disso, Dororo pede a direção da província mais próxima, e Tahomaru indica o caminho, sendo uma cidade ainda nas terras do Sr. Daigo. Antes de ir embora, Tahomaru pergunta o nome do cara, que responde Hyakimaru. Na cidade, eles encontram os homens comentando sobre a maldição de Bamon, que tá prejudicando não só essa cidade, mas as terras de Daigo que estão sofrendo com a seca. Dororo então pergunta do que estão falando. Enquanto isso, os guarda-costas de Tahomaru contam pro Sr. Daigo sobre o rapaz cego e sem braços que encontraram, e sobre as histórias dele ter derrotado muitos demônios e como derrotou o monstro do lago facilmente. A esposa do cara começa a chorar ao ouvir isso. Mais tarde, Hyakimaru e Dororo chegam ao local da suposta maldição, onde tem o que sobrou de um muro de madeira entre as terras do Sr. Daigo e as terras de Asakura. De repente, chega um garoto chamado Sukeroku, que avisa para não ultrapassarem essa barreira, pois tem sentinelas de Asakura do outro lado, que eliminam qualquer um que passar. Quando Dororo fala que estão ali para derrotar os supostos monstros que assombram o lugar, o menino conta que quando aquelas terras foram invadidas, não deixaram ele atravessar para voltar para casa, então ele foi separado dos pais, mas ainda tem vontade de voltar. Sendo assim, Dororo promete que Hyakimaru vai dar conta de derrotar os monstros que aparecem à noite, para o Sukeroku poder passar. À noite, quando os sentinelas vão embora, os 3 voltam pro local e logo aparecem vários monstros espectrais em forma de raposas. Eles começam atacando, mas Hyakimaru derrota cada um com um golpe. De repente, aparecem muito mais espectros no céu e começam a circular no local. Hyakimaru solta a espada e começa a lutar com as lâminas dos braços. Vendo que agora tem certa dificuldade, Dororo começa a ajudar jogando pedras nos espectros. A luta tá de boa e Sukeroku percebe uma oportunidade de passar pro outro lado. Quando ele corre, Dororo tenta ajudar porque é perigoso ir sozinho, mas é derrubado por um espectro e Hyakimaru aparece para salvá-lo. Com isso, Dororo volta a correr e os espectros restantes se juntam em um só demônio raposa, muito maior e com várias caudas, e eu contei 9. O bicho faz vários disparos de energia na direção do rapaz, que esquiva facilmente, mas é derrubado pela raposa que segura ele no chão. Dororo, por sua vez, encontra o Sukeroku, mas ele foi pego pelos guardas do Asakura. Hyakimaru consegue empurrar o demônio para cima e acertar um golpe, mas de repente várias flechas acertam o chão perto da raposa, que desaparece no céu feito um cachorro assustado. O problema é que as flechas que salvaram o jovem foram disparadas por guardas do Sr. Daigo, que acabou de chegar e tá encarando o filho de frente depois de tanto tempo. O homem chama ele de monstro mal-nascido e manda atacarem ele. Então Hyakimaru é forçado a fugir das flechas e se esconder da floresta, enquanto reflete sobre as palavras do pai. Nesse meio tempo, Dororo é preso com Sukeroku e outras pessoas numa jaula, mas planeja fugir por um buraco no teto. Infelizmente, um guarda percebe e reúne outros caras para tentar impedir o menino, mas Sukeroku faz o que pode para segurar o arqueiro, permitindo que o menino saia pelo buraco e caia no rio ao lado. Enquanto isso, Tahomaru questiona sua mãe, que finalmente confessa tudo o que aconteceu. O Sr. Daigo chega nessa hora, dizendo que o garoto não entende como as terras estavam devastadas antes dele fazer o acordo com os demônios, mas o rapaz diz que ele não fez isso pelo povo e sim pelas próprias ambições. Porém, o homem considera que, como senhor feudal, suas vontades são as vontades do povo. De repente, Hyakimaru aparece no telhado do cômodo ao lado e fica de frente para sua família. Logo, os homens se reúnem e começam a atacar novamente,
enquanto Hyakimaru só se defende das flechas. A mãe dele o chama de filho e ele volta a fugir. Os guarda-costas do Tahomaru tentam pegá-lo, mas o jovem faz eles pararem. No entanto, Daigo quer que ele seja eliminado, mesmo com Tahomaru clamando a favor do irmão. Então o homem pergunta se ele quer que o povo volte a sofrer um inferno nessas terras só para ele continuar inocente. Na floresta, Hyakimaru encontra Dororo e conta do jeito dele que encontrou a família e que a mãe chamou ele de filho. Isso deixa Dororo empolgado. Enquanto isso, o exército Asakura reúne os prisioneiros para fazer uma execução no Bamon, declarando assim o início da guerra contra o povo do Daigo. Por sorte, Sukeroku não é acertado, e logo os exércitos começam a batalha. Na floresta, os dois escutam o barulho da batalha e também percebem os espectros se formando novamente. Nesse meio tempo, Tahomaru e os guarda-costas também se aproximam do campo de batalha, enquanto o velho sacerdote percebe que as rodas do destino estão começando a girar. Por sua vez, a mulher de Daigo também pegou um cavalo para ir até o local. Durante a luta entre os exércitos, os espectros começam a acertar as pessoas e expulsam o exército de Asakura. Quando os soldados do Daigo veem o Hyakimaru, o comandante que atacou o templo da Mil reconhece ele e o cara quase enlouquece novamente, mas Dororo segura ele de novo para impedir que ele se torne um monstro. Nesse momento chega Tahomaru, dizendo ser irmão mais novo do Hyakimaru e falando que não acha certo o que o pai fez, entregar o menino pela prosperidade do povo, mas agora ele reconhece que é um sacrifício necessário para proteger essas terras e ele não quer que as terras morram. Então o próprio Tahomaru se dispõe a eliminar o irmão. Sem mais conversa, os dois partem pra porrada e Daigo fica feliz com a decisão do filho. Enquanto isso, Dororo tenta soltar o Sukeroku, porém o demônio raposa retorna. No combate, Hyakimaru acaba levando a melhor e fere o olho do irmão, para logo em seguida recuar para enfrentar a raposa que finalmente desaparece, aparentemente absorvida pelo muro Bamon. De repente, chega a esposa de Daigo no local, com a estatueta sem cabeça na mão. Ela fala que sabe como Hyakimaru deve estar magoado com todos eles, e pede perdão por não ter conseguido salvá-lo. Ela pede perdão pelo próprio povo por ter prosperado com o sacrifício dele, mas não quer deixar que ele sofra sozinho. Então a mulher usa um punhal para oferecer a própria alma aos demônios. Com isso, Bamon fica com um aspecto ainda mais sombrio, e Daigo chama os soldados para baterem em retirada. Enquanto eles fogem, o muro desaba, e Hyakimaru e os meninos escapam por pouco. Com o campo de batalha vazio, uma mulher acompanhada de algumas pessoas aparece gritando por Sukeroku, que reconhece ela de longe. É a mãe dele que por sorte sobreviveu à invasão naquele dia. Mesmo diante de tudo que acabou de acontecer, Dororo diz pro Hyakimaru que ele não tá sozinho e os dois seguem o caminho. Nessa mesma hora, o velho aparece e pega a estatueta que tem uma aura verde, mas que desaparece em seguida. Galera, esse anime é sensacional. Se vocês gostaram, já deixa um like aqui embaixo e comenta aqui embaixo também se vocês querem uma parte 2 desse anime. E caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ter certeza que você vai receber os vídeos novos aqui do canal e as continuações também, beleza? Valeu galera, se cuidem!